Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com um convidado super especial aqui nos Agilistas. A gente está tentando falar com ele há bastante tempo e agora os astros aí estão numa configuração favorável em Libra. E a gente tem aqui o Alberto Campos. Tudo bem, Alberto? Tudo jóia, bom dia. E Schuster, obviamente. Tudo bem, Schuster? Tudo jóia, Denise. Gente, o Alberto, agora ele está CIO da Serasa Experian, mas ele tem uma passagem aí por outras empresas, Localiza, por exemplo. Ele vai falar um pouquinho aqui da trajetória dele, dos desafios e aquele papo bem informal, né? A gente entender esses conceitos de gestão de complexidade, de agilismo, como que ele vê isso na prática, né? Como que a gente vai ali para o dia a dia para inspirar vocês que estão aí com esse desafio de transformação digital, transformação cultural e outras transformações. Alberto, fala um pouquinho hoje quais são os seus desafios para a gente começar esse papo e começar a entrar aí nos detalhes. Quais são os desafios? São muitos, né? Primeiro, o desafio pessoal. Eu trabalho em São Paulo, São Carlos, minha família fica em Belo Horizonte. E acho que esse é um desafio dos maiores. Eu tenho 2 meninos, um de 5 e um de 7, e sinto falta dele todos os dias, então tem que valer a pena, né? Mas eu diria no ponto de vista profissional, a Serasa é uma empresa de 50 anos, né? Ela entrou aí 50 anos atrás, foi formada para ser birô dos grandes bancos, e agora a gente está querendo se transformar. Então eu diria, para resumir, ajudar a Serasa a ser uma startup com 50 anos. Uau, isso não é fácil. Uma boa síntese. E um excelente desafio, vai ser bem inspirador mesmo. Pois é, 50 anos, bem-sucedida. Se você tivesse que enumerar, assim, quando você aceitou só um esse negócio. desafio. Isso a Serasa no Brasil, né? Além disso, a Serasa faz parte de um grupo também que é super tradicional com a Experian, né? Que acaba que influencia ou não Muito, influencia muito. Só para você terminar de definir o contexto. É bom mesmo, porque a gente conhece a Serasa bem, né? Fala um pouquinho da Experian. Então, a Experian é uma empresa de capital, é uma empresa irlandesa, surgiu na Irlanda, tem ação na Bolsa de Londres e tem toda a parte de desenvolvimento no Vale do Silício, nos Estados Unidos, né? Então, a empresa está presente em 47 países, uma presença com sedes, mas ela atende aí mais de 130 países vendendo os produtos dela. Não tinha ideia. É uma empresa de dados, né? Ela vive especificamente de dados, de reputação, de segurança, de machine learning, tudo isso que a gente está ouvindo falar aí. Então, há 47 anos atrás, a Experian começou a fazer isso, e há 8 anos atrás ela comprou a Serasa no Brasil. E aí temos um roadmap aí de coisas para se fazer ao longo desses próximos anos aí. Mas a Experian já está mais avançada nessa questão de ser mais uma startup ou... Então, a gente tem diferentes... Uma coisa muito interessante na Experian é que ela respeita muito a cultura local das empresas que ela adquire, que ela compra, né? Então, a gente tem algumas unidades mais avançadas. A gente tem data labs espalhados pelo mundo, tem 4 data labs, um deles aqui no Brasil. É um lugar muito, muito diferente, um lugar que está lá respirando inovação o tempo todo. Mas tem outras unidades que são mais a moda antiga, né? São mais baseadas em dados, em crédito, num modelo muito anterior ao que a gente tinha. Então a gente tem sim, a gente convive aí com diversas culturas, a gente convive com diversos níveis de maturidade, tanto no desenvolvimento de sistemas, quanto na empresa mesmo, na gestão da empresa, né? Mas é interessante, semana passada eu tive um encontro com o pessoal para lançar o nosso novo ano fiscal, os desafios desse ano. O ano fiscal nosso não é ano calendário, e é muito interessante ver, né, perspectiva, produto diferente, uma série de coisas legais acontecendo. A Experian, ela é considerada pela Forbes uma das 10 empresas mais inovadoras do mundo. E aí veja que a gente está lá junto com a Apple, Microsoft, Amazon e algumas outras. Então, isso é bem legal. O novo Apple Pay que tem aí agora, ele tem parte da solução nossa. A gente tem algumas soluções aí muito interessantes. Mas como empresa global, a gente tem um leque muito grande de produtos, sabe?
não só os produtos para o mercado local, que é o que a gente conhece como Serasa, mas produtos aí de inteligência, machine learning, muito, muito avançados. E aqui, né, a Serasa, é interessante falar do conceito da cultura da Serasa, porque eu diria que, além de fazer parte desse modelo global, o Brasil ainda não está muito avançado na parte de dados, né, de dados analíticos mesmo, puros. E a gente, infelizmente, até hoje não tem a lei dos dados positivos rodando, que poderia acrescentar para a economia quase 2% de impacto direto em vendas por causa do financiamento através dos dados positivos. Então o Brasil está muito atrás. O que são os dados positivos? É interessante porque é outro desafio. Sempre você tinha na Serasa a questão de ter o seu nome como uma coisa ruim, né? Então, um dos outros desafios que eu tenho a gente quer que o cliente venha para a Serasa. E nenhum cliente gosta de estar na Serasa. Fiquei imaginando você mostrar que você é um cara bom, né? Que você tem crédito, né? Que você paga, né? Mas os países começavam muito a fazer isso. Eles começavam a falar, quem não pagou uma vez, seja lá por que foi, ele não tem um crédito bom e ele pode repetir isso algumas vezes. Então, a Serasa, durante muito tempo, a parte de birô de crédito no Brasil foi assim, você era negativado, você tinha um score ruim. Uhum. E agora, com dado positivo, você vai ser avaliado pelo que você faz de bom, que é um critério muito mais justo, né? Entendi. E isso depende de lei, depende de uma série de coisas. Mas, só aproveitando a sua outra pergunta, eu brinco com o pessoal, como desafio de CIO e da empresa, né? Querer que as pessoas tenham o nome da Serasa, e não mais tirar o nome da Serasa, é um dos outros grandes desafios que a gente tem. Muito bom isso. E foi isso que te atraiu? Eu falo assim, você está numa empresa que ao mesmo tempo está avançada nessas questões, machine learning, de tudo isso que a gente discute aqui, que é o que tem de mais, né, high-end, assim. Foi isso? Olha, isso também, né? Eu acho que surfar essa nova onda de dados, não tem dúvida que é o futuro. Então, eu queria muito conhecer isso, não conhecia, não tinha condições de exercitar isso na plenitude, como faço hoje. E sim, foi. É uma empresa grande também, uma cultura muito grande, mas o desafio de começar a ter esse novo modelo de trabalhar, ways of working que a gente tem, que a gente pode colocar, eu acho que é muito interessante. No passado eu tive uma experiência, e eu falei isso na minha entrevista, e acho que por isso eles me contrataram. 2 motivos que eu acho que eles me contrataram, né? Uma porque eu falei com eles, poxa, vim para uma empresa onde eu não queria estar, deve ser bom para a gente transformar esse mindset. Então, eu quero ir para a Serasa, trabalhar na Serasa, e quero passar até meu nome na Serasa, não como um cara que deve, mas como um cara que tem um portfólio interessante. Mas o outro é porque eu tem quase 20 anos atrás, eu tive uma experiência de desenvolver um sistema com alemães, com indianos e com brasileiros, tentando diminuir o tempo de entrega, fazendo um projeto Following the Sun. E o projeto foi uma droga, foi um fracasso completo. E acho que a gente não tinha tecnologia, não tinha maneira de fazê-lo. E hoje acho que a gente tem como fazê-lo. Então, o Brasil está começando a ser, né, nós estamos mudando aí esse conceito de país do jeitinho para o país que pode sustentar a gente como Experian Global. Semana retrasada, a gente conseguiu desbancar os indianos. Eu estou levando para São Carlos o desenvolvimento da solução de billing global. Gente, que notícia! Desbancar os indianos não é para qualquer um. O preço unitário deles é muito interessante. A qualidade do serviço deles individualmente, não tem dúvida. Mas quando a gente fala para trabalhar em grupo, o TCO, né, o Total Cost of Ownership, nosso está sendo muito interessante. E quando você começa a entregar rápido, entregar com valor, aí bem na cultura ágil, né, dos agilistas, fazer os sprints, comprometer, aí eu acho que não tem dúvida que dá para funcionar. E essa cultura ágil é uma coisa Brasil ou isso é geral? Então, nós temos agora um projeto para colocar isso geral, começando pelo Brasil. Olha bem, por que começando pelo Brasil? Porque eles acharam que a gente aqui estava mais pronto, mais preparado para isso, né? Então tem um projeto global, e aí eles querem que a gente faça isso, que a gente faça plataformas, que a gente faça uma série de coisas a partir do Brasil. A gente, na Serasa, hoje a gente já trabalha dentro da TI com 100% ágil, em tudo, inclusive infraestrutura, com SRE. É um modelo bem diferente de DevSecOps. Muita coisa deu certo, uma porrada de coisa deu errado também, mas a gente foi aprendendo para fazer isso. Então, o Brasil está passando a liderar aí essa transformação aqui.
Me veio até uma questão que eu nunca tive pensado antes. Você acha que o Brasil, a cultura brasileira, ela é mais adaptável à proposta do ágil? Muito mais. Eu acho que sim. Por causa dos times, Não de só por isso. autonomia? Tem um lado bom e um lado ruim. Eu faria um resumo um pouquinho diferente. Tem muita gente que fala que o brasileiro e o Brasil é o país do jeitinho. Olhando pelo lado negativo, sim, isso é ruim, a gente tem que combater, mas olhando de um outro lado da moeda, nós somos um país de pessoas muito resilientes, onde o aprendizado e retrospectiva é muito grande. Então, se a gente conseguir aproveitar esse lado bom, eu acho que a gente tem muita vantagem. Os ingleses são muito metódicos, né? Nós somos flexíveis, né? Essa flexibilidade ajuda. Faz parte da brincadeira, né? Do ágil ser flexível, né? Lidar melhor com erro, né? Lidar melhor com falta de planejamento, então, lidar melhor com falta de prescrição, talvez. Né? Exato. Mas e a convivência também, né? A gente consegue aí compartilhar algumas ideias, algumas coisas de uma maneira mais fácil. Agora, Roberto, uma curiosidade, quando você fala em ficar ágil, vocês estão conseguindo avançar com o modelo além da TI? De redesenhar a empresa em termos de squads mesmo, assim? Então, a gente está, mas muito devagar, né? Veja, é interessante, existe um livro chamado DNA das Organizações que eu li, eu recebi de presente quando eu comecei numa empresa global, e eu recomendo para todo mundo, se for trabalhar numa empresa global, leia esse livro. Porque ele traz muita questão de formação cultural e quanto que ela influencia a tomada de decisão naqueles países. Então, Schuster, eu acho que sim, a gente tem aí uma série de coisas, vantagens que o Brasil tem, para fazer isso. Agora, ao mesmo tempo, algumas outras áreas são mais de controle. E aí é que é o grande desafio, né? A gente trabalha com dados, a gente trabalha com reputação. Então, os controles, segurança, compliance, risco, eu tenho pelo menos 50%, 60% do meu tempo são reuniões de risco, compliance, controle, segurança. O negócio é muito apoiado nisso, né? Muito, muito. Reputação. 50 anos de reputação e boa reputação, sem ter vazamento de informações, é muito importante. Ainda mais com o LGPD agora, isso é muito, muito importante. Então, se de um lado eu tenho que manter controles e do outro eu tenho que dar agilidade, isso é meio antagônico, né? Eu dou um exemplo, velocidade inversamente proporcional à segurança. Basta você aumentar a segurança da sua casa, coloca uma porta, 2 cachorros, 3 tetrachaves, quando você for entrar você vai gastar 5 vezes mais o tempo. Então, conseguir equilibrar isso é muito difícil. Mas a gente conseguiu com alguns squads menores, algumas BUs menores, então tem uma parte de marketing funcionando bem. A gente tem uma unidade de atendimento ao consumidor que ela é mais ágil, ela roda em Blumenau. Agora, Credit Bureau, até pela plataforma monolítica de mainframe, alguns outros aspectos faz com que a gente tenha aí muita coisa para se fazer. O que é mais importante para mim é o desejo, né, que a alta gestão tem de fazer isso. E a gente já mostrou que é possível, né? Então, assim, é um processo, né? A gente vai demorar um tempo, a TI já virou, né? Agora, as unidades de negócio têm que virar. A gente escolheu o framework LESS para fazer a implantação em toda a empresa, onde o PO na área de negócio acaba tendo um papel muito importante, mas eu vou ter que mexer em cargos, salários, incentivos. Setor de incentivo, né? Sim, direção e comando, mas a empresa está querendo, né? Eu acho que uma coisa interessante, gente, aí a gente vai lá em agilidade, fala em MVP, eu acho que resultado gera credibilidade, que te gera oportunidade de fazer de novo. E aí você retroalimenta esse ciclo positivo. Então a gente conseguiu fazer isso no ABU, deu um resultado legal, esse resultado está dando mais oportunidade, a gente vai fazer, vai estender. Vai disseminando, né? Pelo exemplo, né? Mas não é fácil, a gente sabe que mudar não é fácil, né? Sabe algo que tem chamado muita atenção? A TI puxando o desenvolvimento da organização em todas as suas esferas. Você acabou de falar, vamos ter que investir em sistema de recompensas, de bonificação, dos incentivos. Como que é a relação lá na Serasa entre RH, DHO, TI? Então, é também um processo de transformação, né? A gente está aprendendo muito junto, eu diria isso. Pessoas, números, tecnologia, conviver isso aí numa salada é uma salada com vários sabores, né? Então, eu tenho um parceiro agora na área de RH que está nos ajudando muito nesse projeto de transformação da Experian.
Ele veio da área de tecnologia, Olha, ele foi uma área de negócio, ele foi um cara de negócio, né? Pelo jeito. foi para a área de RH, e ele está trabalhando conosco hoje, trabalhou em algumas empresas, algumas startups, ele está trazendo uma pegada muito, muito interessante para a gente. E aos poucos a gente está montando os squads, projetos específicos, onde você convida as pessoas das diversas áreas e elas ficam lá conosco e depois elas vão multiplicar isso dentro das áreas. É um dos caminhos que a gente está utilizando. Você teve participação na escolha desse perfil? Sim, a gente teve. A gente faz muito lá em conjunto, né? Eu tenho um presidente que incentiva muito isso, que delega muito isso. Mas foi bem legal, acho que a gente está fazendo um trabalho legal. Ele tem só um mês, mas já deu para ver que a gente vai ter muita coisa aí para fazer junto. Se você tivesse que começar uma empresa do zero, liberdade total, para montar uma equipe, a estrutura, tudo do seu jeito, como é que seria? Nossa, é difícil, né? A gente tá falando de futebol um pouquinho antes. Acho que seria ótimo o papo do futebol. Mas acho que seria igual um futebol. A gente tem que saber que tem diferentes perfis para diferentes posições. Não dá para você querer ter 11 centroavantes marcando gol, que você vai tomar muito gol. Então, acho que a gente tem que ter um equilíbrio, tem que ter isso, mas para mim o mais importante não é o hard skill, é o soft skill, né? Eu teria gente de atitude. Vou falar de soft skills. Eu teria gente de atitude. Primeira coisa que eu olho é a atitude. Segunda é os mesmos valores, né? Se a gente consegue ter os mesmos valores, aí acho que é importante. Só um comentário, a gente conversou outro dia, você conhece Eduardo Magalhães, né, da Kim Ross? Sim. Eduardo foi colega meu, a gente conversou com ele outro dia, ele falou isso, né, que a empresa, ela contrata pelas competências e demite pelas atitudes, né? Exatamente. Ou seja, eu devia olhar mais a atitude na hora de contratar também, né? Até porque, gente, o mundo hoje tem conhecimento para tudo quanto é lugar. Então, se você está disposto, você acaba adquirindo conhecimento, você acaba trazendo algumas coisas, mas atitude e valores pessoais é difícil, né? Você vem do berço, então não dá para transformar. E demora um tempinho também, né? Para você contratar uma pessoa, até as atitudes, né? É fácil analisar um currículo, uma faculdade de primeira linha, tá lá, mas a atitude você vai ter que esperar. Observar. Mas você sabe, existe um negócio na RH e é muito interessante, né? Eu aprendi isso, existe uma entrevista chamada entrevista por competência. Então, a pessoa vai falando da vida dela, você consegue ver algumas atitudes e alguns valores que ela tem. Né? E que não é uma conversa igual a gente está tendo aqui. Você descobre isso muito nessas conversas. Eu, ultimamente, tenho entrevistado gente de São Carlos e eu não faço a entrevista sentada em sala, não. Eu saio com o cara, ou a gente vai almoçar, ou a gente vai visitar alguma coisa, ou ele vai ver um projeto junto comigo. E durante essa convivência, a gente consegue tirar algumas coisas que estão... Como se fosse uma amostragem mais real do que ele é, né? Do que ficar ali, né? Porque você fica sentado formalmente, conversando. Você ensaia em casa, o cara vai me perguntar por que eu saí da minha empresa e tal, e é diferente, a gente não quer saber isso, né? Agora, a terceira coisa que eu faria numa empresa do zero é ter um sonho comum com essas pessoas, sabe? É conseguir trazê-las para a gente montar alguma coisa legal junto. Acho que não é só o salário que traz as pessoas para o dia a dia. Tem que valer a pena, né? Tem que dar tesão, tem que gostar. Eu não posso falar palavrão aqui, né? Mas tesão não é palavrão. Depois ele coloca um pi ali. Mas acho que isso ajuda as pessoas a darem um pouco mais, a ficar depois do tempo, a chegar em casa, a falar com a família o que ela está fazendo diferente, né? Isso faz muita diferença. Na Serasa Experian, o propósito é claro, assim, vocês estão fazendo isso, estão trabalhando nesse sentido ou não? Isso já é uma questão compartilhada mundialmente? Então, mundialmente nós estamos montando um novo propósito, esse evento que a gente teve, a gente está fazendo isso mundialmente. E localmente a gente tem algumas coisas, a gente tem algumas iniciativas, inclusive na TI, há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, quando eu cheguei lá, a gente montou algumas coisas que a gente queria fazer, né? Uma delas é isso, a gente quer mostrar que o Brasil tem condições intelectuais e de modelo para atender algumas coisas globais, coisas que a gente nunca teve. E aí a gente conseguiu agora, semana passada, isso. Mas eu diria para vocês, assim, como empresa, a Serasa, né, a Serasa Experian, eu acho que ela tem a missão de ajudar as pessoas a atingir o sonho delas. Seja o financiamento de uma casa própria, seja o cara que é estagiário que quer aprender Hadoop, seja o cara que está querendo fazer um estágio e depois sair da empresa. Então, acho que esse é um dos propósitos que a gente tem como companhia aqui no Brasil, realmente ajudar através de crédito, de dados, de informação e de conhecimento
as pessoas atingirem seus objetivos e seus sonhos. E isso faz toda a diferença, né? Eu não dou um score, né? O score tem um motivo para a pessoa querer melhorar de vida, ter uma outra casa, um carro. Roberto, uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, essa transformação digital está acontecendo em todo tipo de segmento, né? A gente circula, a gente olhando o nosso próprio portfólio de clientes, tem desde mineração, né, até construtora, até empresa que tem consumidor final. Eu tenho curiosidade de entender o seguinte, você já passou por mais de um segmento, né? No caso, por exemplo, da Experian, essa mudança é muito por causa da pressão que você sente de consumidor final, alguma coisa desse tipo? É ameaça de startup? Entendeu? Que às vezes alguém pergunta, o que está causando a mudança para vocês? E em relação aos outros segmentos que você atua, entendeu? É diferente? Não... Então, é interessante, de trás para frente. Eu já trabalhei em segmento industrial, serviço, né, financeiro, estou voltando para o financeiro agora. Um pouquinho de saúde também, durante uma fase curta. E agora eu voltei para um segmento financeiro, mas de alta tecnologia, né? Porque a gente é uma empresa que hoje vende software, tem um monte de coisa aí que eu sou concorrente até de grandes empresas de software. Mas como o nosso produto principal ele é base para essa transformação digital, não tem como eu não fazê-la, né? Se as empresas estão se transformando digitalmente, então não dá para continuar tendo os sistemas que eu vendia, que eram monolíticos e que você recebia daquela maneira. Então, flexibilidade, adaptabilidade para sustentar essa transformação é muito importante. A gente tem um produto que ele acompanha a jornada digital de uma empresa, desde o levantamento de leads, de prospects, né, dentro de um segmento, de uma região do mercado, até a qualificação desses leads, uma base de dados mais eficiente e depois uma correlação através de machine learning dentro do ambiente desses clientes, né? A gente tem uma plataforma na nuvem hoje que eu pego dados dos clientes anonimizados, enriqueço com os dados que eu acho que são correlacionados, entrego para eles modelos para que eles possam usar isso no dia a dia. Então, respondendo a sua pergunta, como a gente é um fornecedor importante nesses processos digitais ou não, como as empresas estão se transformando em empresas digitais... Estão no ecossistema das outras empresas, né? Nós estamos no tempo todo. Existe uma pressão até para vocês virarem uma plataforma mesmo mais fácil de... Igual o Open Banking da vida. Exatamente. Open Bureau. Mais ou menos por aí, se a gente pensar, é isso mesmo. Você falou aí dos dados anonimizados, né? O que você acha que é tendência, assim, que o consumidor final, assim, que o cenário é mais para ele abrir mão dos dados em função de mais serviço, de mais personalização? Ou você acha que a tendência é para o extremo disso? Assim, da pessoa ter consciência do valor do dado e aí se fechar para isso, né? A gente estava vendo algumas palestras um dia desses, assim, falando que os milionários americanos eles já entenderam isso, então eles não querem os dados mesmo, né? Entendi o que você disse de ser anônimo e tal, mas assim, estão pressionando o caminho oposto disso. Olha só, existe aquela tendência no movimento em pêndulo, né? Você vai de um extremo ao outro até atingir o equilíbrio. Eu acho que a gente está passando por várias ondas, e a principal delas é ter credibilidade e reputação. O Brasil sem LGPD é uma coisa muito ruim, porque os seus dados hoje estão sendo analisados por alguém que você não sabe. E estão tirando conclusões a seu respeito, ou a pessoas que têm clusters similares aos seus. Então, primeiro, uma legislação robusta e moderna é muito importante para a gente ter os dados preservados, que são ativos importantes que a gente tem. Mas, de novo, é uma jornada, né? Existe um processo de amadurecimento nesse ciclo todo. A questão hoje de internet, dos dados, e ela vai ficar pior, tá, Denise? Porque o 5G que vem por aí, a quantidade de dados que vai transitar e a maneira como eles vão ser usados é uma coisa que a gente nunca viu. A gente já teve mostras na Experian, né? Bom, de uma empresa mundial é isso, a gente tem os seus laboratórios, tem seus laboratórios, tem isso tudo, e gente, não dá para descrever para vocês o que acontece nesse movimento de 5G. Então, eu acho que no futuro, quando a gente tiver uma questão de legislação
de reputação, de credibilidade maior, a gente vai aceitar que alguns dados sejam compartilhados. Principalmente dados de saúde. Eu vou dar para você exemplo de saúde. Por que eu não vou compartilhar um dado meu de saúde sobre um problema que eu tenho ou uma virtude que eu tenho? Pode me ajudar e pode ajudar outras pessoas. Né? Então, agora, de repente, eu não quero dar meus dados de conta bancária. Então, acho que a gente vai ter que segmentar, vai ter que entender, vai ter que ter um nível de governança, de lei que suporte isso muito bem. Mas até lá a gente vai passar aí por altos e baixos, né, que são ruins. Mas eu vejo a LGPD como um grande primeiro passo no mercado brasileiro para isso, assim como as leis em outros países. E a gente precisa agora de evoluir um pouquinho mais algumas questões aí que estão ainda sem controle por causa da evolução muito rápida da tecnologia e dos softwares, né? 5G é uma nova revolução, gente. Tenho certeza disso. Vai amplificar mais ainda, né? Muito. E de diversas formas que a gente não sabe ainda, né? A gente ainda não descobriu. Aquela história, né, da complexidade, né? A gente não sabe as novas iterações que vão surgir, né? As novas possibilidades, né? Nós estamos num movimento caótico, né? O caos antes da ordem. E até chegar à ordem, né? Você acha que tudo é caos. E talvez não chegue, né? Talvez o caótico seja o nosso novo estado. Eu queria voltar um pouquinho quando você fala, né? Eu gostei muito da questão de ter que ressignificar o que é estar no Serasa, esse estigma e tal. Então, obviamente, vocês estão fazendo aí um trabalho de branding. Como que é essa consciência da marca? Eu vejo que muitas empresas, assim, elas custam a entender que o maior ativo delas é a marca, é o nome. Você está falando assim, olha, a gente é uma empresa que é a reputação. Essa é a nossa moeda mesmo, é a reputação. Como é que é essa consciência de marca na Serasa? Na Experian era maior, na Serasa era, ou, na verdade, vocês estão construindo algo novo agora? Então é interessante isso, né? Porque foi uma das primeiras perguntas que eu fiz no meu processo da Serasa. Por que a Serasa não mudou de nome para Experian? Porque exatamente Serasa hoje é um nome de muita reputação. 50 anos de reputação, 50 anos de condução, 50 anos, e é um ativo extremamente importante para a companhia. E isso a gente não vai abrir mão nunca. Né? A gente não vai ser aventureiro, como várias outras empresas têm no mercado, a gente não vai fazer isso, porque agora com a LGPD as coisas vão começar a fazer sentido. Então a gente investe muito para manter essa reputação. E isso é um dos alicerces da nossa marca. Já a Experian traz para a gente essa pegada de tecnologia, global, futuro, etc., agilidade. Então, conviver com essas marcas e fazer uma transição, né, uma convivência harmoniosa, não é fácil. E a Experian é muito mais fácil chegar para todos os países e falar, passem a ser Experian, e a gente não faz isso. Então, a gente mantém a identidade daquele país e depois vai agregando alguns atributos à marca que vão ajudar a marca a se consolidar dentro do que a gente está querendo. A gente está passando exatamente por esse processo agora, trazendo uma parte de tecnologia muito grande com a LGPD, que vai nos ajudar muito a diferenciar. Então, Denise, é um trabalho grande, intenso, extenso, e a gente está ainda começando esse trabalho aqui, Serasa Experian. Vocês vão começar a ouvir mais falar de Serasa Experian do que a gente ouvia antes, ouvia mais Serasa. Então, isso vai ser interessante. É preocupação constante. Daí a necessidade de falar de propósito, daí a necessidade de falar de agilidade, daí a necessidade de falar de tecnologia e de evolução. Né? E em relação a pessoas, talento, atração de talentos, né, que acaba que isso tudo que você está falando, né, deixar mais claro o propósito, o que significou, por que continuar com Serasa, ter Experian, o que isso significa. Como que é hoje o desenvolvimento de pessoas na Serasa? Assim, vocês têm encontrado os talentos, as pessoas... E complementando, né, você viu? Não, desculpa, porque uma notícia que circulou deve ter um mês, você viu? Que não é novidade, não, mas o gap de profissionais de TI que vai ter. Pois é. Porque, assim, o Brasil está com desemprego, acho, de 13%, e o desemprego na área de TI é zero, menos né? 13. É menos... E aí, sei lá, tem uma associação que eu esqueci qual que é, que ela estima não sei quantas mil vagas, e as faculdades, ela já não entrega capacidade, sendo que o que elas entregam, 50% só, que serve para o mercado, né? Entende? Ou seja, ainda o profissional é formado e não serve para o mercado, né? E uma empresa que é pura tecnologia, né? Eu estou entendendo que a Serasa é pura tecnologia, né? Assim, no final das contas, e cada vez mais, né?
que Então, faz um cenário desse aqui? É o que todo mundo hoje está... Bom, essa é a pergunta de $1 milhão hoje, né? Veja, a gente passa pelo mesmo que acho que todas as empresas de tecnologia estão passando hoje, né? Só que acho que tem um pouquinho, e a gente está tentando dar uma abordagem um pouquinho diferente, né? A nova geração hoje não quer mais aposentar no primeiro emprego, mas ela quer ter boas experiências, ela quer estar conectada com a gente, ela quer estar num propósito. Então, o que eu estou falando com vocês aqui ainda é uma semente muito dentro da TI. Eu convido a pessoa para estar conosco na próxima jornada. Como eu sou mineiro, lá todo mundo é paulista, eu falo, deixa eu te contar um caos. Eu sou de Minas, eu peguei o trem, saí de Belo Horizonte, tive várias paradas e vim para São Paulo. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui agora. Eu tenho, nos próximos épicos ou nos próximos quarters, né, para já começar a colocar um pouco de pegada ágil, eu comecei a transformar os termos lá em termos mais conhecidos do mundo ágil. Então eu falei, olha, eu vou ter tantos épicos para entregar isso aqui. Então eu estou te convidando para pegar esse trem conosco até aqui. Um desafio ali, um desafio, com essas regrinhas aqui, que são simples. Não é a definição da vida, não, né? Não, porque normalmente as pessoas antes, ou na minha época, era muito assim. E as pessoas vêm e vão trabalhando com a gente durante essa jornada. Quando a gente chega na jornada e foi ok, faz a retrospectiva, a gente fala com ele de novo, cara, nós temos mais um desafio, vamos para frente, vamos juntos? Senão, o cara pega outro trem, quem sabe a gente vai encontrar numa outra estação. Isso acontece muito. Eu tive um cara que foi trabalhar comigo agora recentemente, durante 3, 4 meses, e foi para fora, foi trabalhar no Google nos Estados Unidos. Mas ele falou que estava indo lá porque a gente tinha uma proposta interessante para essa jornada com ele. Então, veja, cada vez mais a gente está muito colado nisso nas pessoas, né? Olha, tem essa jornada, eu te ajudo a aprender aqui e a gente vai para a próxima. E aí, gente, o modelo ágil para a gente lá na Experian, a gente fala de framework de implantação como metodologia, mas para a gente é muito mais uma caixa de ferramentas que a gente tem lá na Experian. Quem já foi lá sabe, né? Então eu tenho lá o que a gente chama de Toolbox 360, foi uma ideia deles, do pessoal de lá, que eles falam todas as ferramentas que a gente tem, e a pessoa coloca lá o post-it falando, olha, eu conheço essa ferramenta e eu estou interessado em aprender essa outra. E aí a gente faz um match dessas pessoas e chama elas para trabalharem num projeto. Então a gente ajuda a desenvolver as pessoas em alguns projetos que são reais e na prática. Com isso a gente vai adicionando isso que o Schuster falou, que é a falta de conhecimento, de prática e de técnicas que a gente desenvolve lá. Mas a carência de bons profissionais é grande. Eu estou voltando a fazer uma coisa interessante lá em São Carlos, que a gente está num ambiente de muito boas universidades, né? UFSCar, Federal, USP, aquela região é muito boa, mas os profissionais são muito disputados. E a gente está voltando, eu estou trazendo um projeto de voltar a treinar programadores antes do superior. A gente usa ajuda, financia esses caras, usa ajuda aí para a universidade, porque muitos deles são pessoas carentes que não têm grana para ir para a universidade. Então a gente, de novo, ajuda a pessoa a atingir seu objetivo. A gente vai lá nas escolas, chama eles, treina lá no ambiente. Eu tenho professores da UFSCar, de algumas outras escolas, de parceiros meus que vão lá dar aula. A gente seleciona algumas pessoas, eu trago alguns para Experian, os parceiros levam outros, e aí a gente vai tentando fomentar isso. É o que a gente está podendo fazer hoje. Alberto, então o diploma ainda é importante? Não, conhecimento é mais importante. O papel, para mim, nunca foi, sabe, Denise? Eu sou meio assim, eu acho que a pessoa que corre atrás, que tem a atitude de querer aprender e consegue, ela é importante. Agora, veja, eu seria irresponsável se eu não falasse que na sociedade hoje o diploma não é importante. É importante para várias empresas, para várias coisas, mas para entregar um resultado, não. E aí eu volto para vocês o seguinte, quem que vocês preferem fazer uma viagem, sei lá, de balão, de asa delta de paraglider? O cara que tem um certificado, PhD, estudou sentado numa sala de aula 200 horas, ou um cara que voou mais de 200 horas? Um piloto que voou mais de 200 horas. Então, essa experiência, conhecimento, atitude, eu acho que é importante. No dia a dia, a adaptabilidade, a capacidade de reagir é mais importante do que a teoria numa sala de aula. Até porque nós damos aula numa escola, né, o modelo de escola para mim está totalmente. Esse é um ponto que a gente precisa discutir com mais frequência, né? Não sei se é o Google, a Amazon já não está olhando, não considera diploma na sua avaliação. O que você falou é a atitude, é o dia a dia e tal, é o período de experiência que vai mostrar se a pessoa está apta ou não. E às vezes eu tenho a impressão de que quem está prolongando o modelo das universidades é o RH,
cobrando o diploma. E eu sou professora, então assim, eu falo de um lugar que não é confortável, né? Sou professora da PUC, da Fundação Dom Cabral, então a pressão, né? A gente entrevista muito vocês e falamos sobre isso, mas a pressão está sobre todos os setores da sociedade, né? Então é um recado. Pra gente, assim, a universidade onde o cara está formando, às vezes é mais um sinalizador de que você imagina que aquele cara é bom já que ele formou lá, do que você está tão preocupado com o que ele fez lá, né? A verdade é essa, né? Você fala assim, esse cara deve ser bom, que ele conseguiu formar não sei aonde. Mas você não fica assim... Não é definido, não tem o peso que já teve, não é né, que, gente? então ele vai chegar aqui, mas assim, esse cara deve ser bom, né? Não, Se tivesse outras dicas, né, que você soubesse que ele é outras coisas sinalizassem isso, é igual pra gente aqui na DT, é totalmente irrelevante nesse sentido. A formação, por outro lado, ela fica importante mais porque o pessoal ainda... Os bons ainda tentam ir para as melhores faculdades, e aí você pensa, eu vou lá nas melhores faculdades e pego. Mas o dia que isso for acabando, né? Eu fico sempre pensando, o cara vai e monta o currículo dele hoje na internet, né? Faz um tanto de coisas do Coursera, coisas não sei aonde, me faz um currículo às vezes muito mais legal do que qualquer, né, mistura humana com desenvolvimento, com não sei o quê. Às vezes um cara desse vai ser muito melhor, né? E hoje dá para montar cada currículo, né? E dá para ter aula com o melhor professor do mundo em cada coisa, né? Tem um negócio, é só um comentário que eu acho bacana, o Nassim Taleb, num livro dele lá, que eu não lembro qual, ele fala uma analogia interessante, que ele fala assim, na época, antigamente, por exemplo, você queria escutar um cantor de ópera, então você tinha a opção de escutar só na sua cidadezinha um cantor de ópera lá, né? Aí, de repente, quando começaram a gravar disco, você podia escutar o melhor, né? Isso acabou com os locais, né, coitados? Porque assim, você para ouvir ópera, você tinha opção, né? Eu fico brincando que hoje, professor, para mim, vai acabar enfrentando isso. Hoje você pode ter aula com o melhor professor. Não é que você tem que ter aula com o professor. Você vira e fala, cara, eu quero aprender sobre estratégia, não sei o quê. Você vai no Coursera e acha o curso lá do cara que escreveu o melhor livro e conteúdo e assiste ele ali, né? Por que você precisa matricular num lugar local para ter uma aula que o cara vai estar baseando no livro do cara? Isso eu acho que muda pra caramba, sabe? Isso aconteceu com a gente. Na época, 20 anos, eu li um livro do Humberto Mariotti sobre gestão de complexidade e fiquei louca, assim, para ter aula com o cara, mas ele só dava aula em São Paulo. Aí depois, um dia eu entrei no LinkedIn e falei, vou ver se ele está com algum curso aberto, que agora eu posso ficar em São Paulo e fazer um curso com ele. Ele falou, não, agora eu só estou atendendo pelo Skype. E aí a gente entrou num programa de mentoria com ele. Então, assim, não é só um ótimo exemplo, né? Você vai direto nele, né? Vai direto você na precisa fonte, nem da instituição ali. E de onde ele grava? Da casa dele, sem um grande equipamento, e é maravilhoso, né? Então, eu acho que os agilistas, né? A gente pega essa linha mestra do agilismo, mas é sobre todas essas transformações e desafios. Então, a gente tem aqui um CIO dando aula para nós de DHO, de desenvolvimento do negócio, e ele falando de uma pessoa de RH que, na verdade, tem uma formação técnica e são alertas, né? Como é ser relevante nesse mundo caótico que você colocou tão bem, né, Alberto? Então, a gente tem aqui um minutinho para você fechar, passa muito rápido, passa né? Rápido. Senão foi bom. Isso é legal. O que você gostaria de falar, Alberto, para quem, assim, está aí numa empresa que já entendeu que tem que mudar, mas a empresa, a liderança ainda não... Pode ter até entendido, mas não está fazendo um movimento para mudança, né? A gente estava vendo... Qual que foi a estatística da Deloitte, né? Falando da consciência da mudança. Repete aí para nós, Xuxa. Acho que você até falou no último... Um negócio interessante. Tem uma estatística recente aí de um... Você pesquisa com todo executivo, sei lá, 82%, 88% de todo mundo fala que vai ter disrupção, que tem que mudar, etc. Aí os caras fazem a pesquisa com a percepção de quem está na empresa, se está tendo alguma mudança. Que é um bom jeito de saber se está acontecendo alguma coisa, né? E aí você tem 20 e poucos %, entendeu? Você tem um gap de execução gigante, né? Você vê... Porque que a grande dificuldade de toda empresa grande é pegar um modelo que trouxe ela até aquele momento e mudar isso, né? É muito difícil, né? Principalmente o sucesso. Porque assim, não é chegar e falar que o passado não estava certo, é porque o mundo mudou, né? Mas é difícil esse desapego aí, o cara tem que fazer até virar budista, né? Exato. Então, é isso que a gente gostaria. Para essas pessoas que estão conscientes, mas ainda não estão conseguindo fazer a mudança, começar esse movimento, qual que
é o teu conselho, a tua dica? Eu acho que começar pequeno, né? O que a gente fala aí dos MVPs na agilidade. Mas eu gosto de simplificar isso muito falando que resultado gera credibilidade, que te gera oportunidade de fazer de novo. Então, resultado de uma coisa pequena vai te dar credibilidade, vai te dar oportunidade de fazer uma coisa um pouco maior. E assim sucessivamente. Acho que a gente não precisa querer que a empresa faça a transformação toda. Eu posso começar no meu setor, no meu departamento, eu posso usar um Kanban, um Lean, eu posso estudar, eu posso estar preparado, eu posso me capacitar. Eu não tenho mais que esperar o meu chefe, a empresa. Eu estou vendo o movimento do mundo. Então, se pudesse dar uma dica é essa. E não esquecer que nesse processo, retrospectiva é muito importante. Né? Humildade de parar, de reconhecer o que está certo, o que está errado e fazer hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Isso tem que ser constante na nossa vida, né? Para a gente fazer. Então, acho que eu falaria essas duas coisas muito simples. Resultado, credibilidade, oportunidade, gira a roda, faça a retrospectiva. Criar o ciclo virtuoso ali. E cria o ciclo virtuoso. Aí, automaticamente, as pessoas vão se engajando aí nessa transformação e acaba que ela fica legal. Aí tenha paciência, porque as pessoas mudam na velocidade que elas querem mudar. Não adianta você tentar fazer com que o outro mude muito rápido, que às vezes ele nem consegue, ele nem tem visão para aquilo. Então, mas é isso. Eu espero ter contribuído aí. Obrigado pelo tempo. Passou tão rápido que eu queria fazer umas perguntas para vocês e não consegui. Foi ótimo. Obrigada. Pessoal, olha, foi demais, né? Se você ficou com uma dúvida, quer mandar o seu feedback para nós, a gente insiste nisso porque para a gente evoluir precisa do seu feedback, precisa dessa análise aqui, a nossa retrospectiva. E continue com a gente. Se você ainda não compartilhou os nossos podcasts, manda aí para os seus colegas. A gente tem recebido muito incentivo, né, Schuster? Então, a gente quer fazer outros programas relevantes para vocês. Então, você ouviu Os Agilistas.